Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Como vocês sabem, me chamo Felipe Torino. Para os mais novos também, me chamo Felipe Torino do mesmo jeito. Hoje aqui eu vou falar sobre o mini índice e o mini dólar. E, logicamente, vou estar atualizando o direcional do Ibov, já que nós temos um derivativo que é o mini índice e a gente opera ele, tá certo? Então, com base no modelo da análise institucional, se prepare, aperte o cinto, porque eu vou falar hoje do que aconteceu no pregão, beleza? E o que pode acontecer também amanhã, beleza? Então, vamos nessa. Começando aqui pelo Ibov, e antes de mais nada, falando para você, eu peço para que você fique até o final, porque de fato sempre tem alguma coisa ali, um insight, sempre tem um conteúdo para você poder aprender mais ainda sobre o Smart Money Concept, tá certo? E antes de mais nada, se inscreva no canal, manda para o máximo de pessoas possível, a gente vem aí ajudando um monte de gente, tá muita gente aí, graças a Deus, está bem top, tá crescendo o canal, também por conta de vocês, inclusive hoje na live, né, que toda quarta-feira aqui eu faço live, teve muito bate-papo, conversa, descontração, para não ficar aquele negócio já tenso no gráfico, foi bem interessante, participação aí da galera, então muito top vocês que participaram, tá certo? Nesse exato momento, preste bastante atenção aqui nesse... Ah, antes de mais nada também é o seguinte, hoje teve a live aqui no YouTube, mas se você quer participar da live interna ali, tá? Exclusivamente para todos os membros da comunidade, amanhã eu vou estar mandando o link na comunidade, porque a live é lá, beleza? Então, entra na comunidade, o link está na descrição, vai ser muito massa, top demais. Como vocês sabem, eu vi o link lá 8h55 por aí, para a gente já falar sobre o pregão, beleza? Então, top, vamos nessa? Como vocês já estão vendo aqui, nesse caso, houve uma quebra de estrutura desse movimento, olha só que interessante lá, ó, tá acontecendo aqui essa quebra de estrutura, e devido a essa quebra de estrutura, a gente vai identificar o que, que pode estar acontecendo lá nas regiões do mini índice, tá certo? Então vamos embora, porque aqui ó, quebrou mais uma estruturinha para cima, tá bom? Nós temos essa referência, beleza? Inclusive vou até dar uma olhadinha aqui, confirmar aqui exatamente esse ponto aqui, nosso ponto de mudança de caráter para o preço de fato vir a corrigir esse ponto, impulsionar na verdade para baixo. Então fiquem atentos a esse movimento, beleza? Porque é assim que nós aguardamos, já que ele capturou a liquidez desses topos aqui, já chegou em um ponto importante e interessante aqui à esquerda do gráfico, que é justamente esse movimento desse range. Beleza? Show de bola? Lá no mini índice, olha só que eu tenho compartilhado com vocês ontem, e foi exatamente aqui a movimentação que aconteceu hoje. O ativo foi ali exatamente um breaker blocker, né? Ah, Felipe, tem um gap ali, como é que a gente faz? Cara, se você for olhar para o Ibovespa, você vai ver que exatamente esse ponto que aconteceu, essa estrutura, lógico que um time frame menor, vai ter um candle que vai preencher essa abertura, né? Então, fiquem atentos a essa confirmação, a essa movimentação que está acontecendo. Você vai ver o mesmo gráfico, porque de fato lá é muito, é o ativo, digamos assim, o mercado futuro, né, do Ibov, então você não vai ver a mesma coisa, a mesma movimentação. Mas, quando tem aqui um gap, tá? Imagine que aqui tem um candle também, como ele abriu para cima, um candle de alta, então esse movimento aqui, esse candle foi justamente onde o preço alcançou, tá certo? Eu, particularmente, hoje não fiz nenhum trade, tá? Mas eu tinha deixado isso aqui como alvo e tinha comentado com vocês a respeito dessa liquidez. Quem viu um gatilho dentro dessa região aqui, de uma falha de swing e tal, para poder operar a continuidade do movimento, cara, fez dinheiro. Inclusive, aqui eu até vi aqui uma oportunidade, só que eu comento já com vocês, porque eu vou falar primeiro onde é que está aqui o nosso trade, né? Aqui nós temos o que, é que a gente tem para amanhã, é exatamente isso. Segue a mesma expectativa para essa movimentação. Porém, vamos dar uma olhadinha só numa coisa. Tenham cuidado para não levar stop. Por quê? Porque aqui nesse ponto a gente pode estar acontecendo uma indução para o preço capturar aqui e ir embora. Tem que ver o que, é que vai acontecer amanhã nesse momento, tá? Caso ele abra para baixo. Se ele abrir para cima, tá? Fica atento aí, porque ele pode vir a capturar esse ponto aqui para baixo. Se ele abrir para cima, a estrutura continua mesmo a gente fazendo um movimento de confirmação. Até então, eu não vou deixar isso aqui como choque, porque eu não sou doido, porque eu sei como é que funciona o movimento. Isso aqui, ó, é uma liquidez que pode sim ser gerada. Então, fica atento a essa informação. Aqui é topo e aqui é fundo. Se ele vier perder esse fundo aqui, cuidado que pode ser que seja um fake shock. Então, olha o movimento dessa subestrutura. A subestrutura aí tem que ter cuidado. Vê se ele não chegou lá no alvo que eu tinha comentado. Olha lá. Chegou ou não chegou? Olha lá.
exatamente lá em cima no alvo, justamente nesse ponto de order block, tá certo? Pode ser que ele reverta, perca esse fundo e reverta? Pode. Mas aí ele tem que reverter de fato, tem que ficar atento no movimento de resposta desse ponto. Mas que bateu o alvo, bateu. Beleza? Já já eu vou falar para vocês aqui o que é que rolou como trade, tá? Já no dólar, a mesma situação que eu tinha comentado com vocês aconteceu também. Percebam que aqui nessa estrutura, depois que o mercado vem, né, nessa continuidade, lá em cima, preste atenção que exatamente aqui, ó, que foi onde o preço chegou, né, abriu aqui, ó, esse candle, foi exatamente naquela região lá. Só que aí ele ficou esse tempo todinho, da abertura até o fechamento, exatamente aqui, ó, das 9 horas, desse candle aqui, até o final, e acabou agorinha, ficou totalmente lateralizado. A única coisa que a gente tem que entender é mais uma liquidez que foi elaborada aqui, tá? E essa liquidez aqui não foi capturada. Então, meu irmão, se preparem, porque amanhã, muito provavelmente, o dólar abre com um gap de alta. E ele abrindo com um gap de alta, a gente vai ter uma base, uma estrutura aqui para poder entender que ele pode sim reverter esse movimento para poder mitigar e continuar alta, tá? Vai mitigar a subestrutura para continuar, ó, subindo. Tranquilo? Então fiquem atentos nessa movimentação. Até então o dólar é observar, porque operar nessa região de extremidade com muita liquidez é, de fato, um tiro no pé. Então cuidado, bastante cuidado para poder fazer um trade aí no dólar. Beleza? E aqui, como eu falei que no final ia falar para vocês o que aconteceu de oportunidade, foi exatamente isso aqui, ó. Exatamente esse movimento de continuidade em um tempo gráfico menor. Exatamente essa continuidade aqui do movimento. Porém, não é um trade que eu gosto, tá? Mas aqui sim, era um trade que ele buscou aqui esse ponto. Busca essa região, tá vendo? Se eu colocar aqui no tempo, acho que foi num minuto que eu estava dando uma olhadinha. A gente tem essa movimentação, tá vendo? Exatamente dessa estrutura, ó, bem no micro mesmo, mudando o caráter e vindo retestar a região de order block. Tá vendo? Inclusive ele vai lá mais uma vez, volta, recua para poder testar esse imbalancezinho no minuto mesmo e segue o fluxo do movimento para alta. São trades aqui que são bem minúsculos, lógico, minúsculos no sentido de subestrutura, tá? Num minuto vendo essa mudança de caráter, todo esse comportamento, que exige um pouco mais aí do conhecimento técnico, tá certo? Em relação ao SMC. Porém, se você prestar atenção, você consegue racionalizar com base no que você está aprendendo aqui, tá bom? Então, tudo isso aqui são trades tanto de antecipação quanto de confirmação após o movimento para seguir esse fluxo da alta, já que eu tinha comentado com vocês que esse ativo, o mini índice, né, iria de fato capturar toda essa liquidez aqui à esquerda do gráfico, tá vendo? E aí depois ele gera mais uma liquidez, né? Deixa um topinho, faz um topo duplo, e aí recua e vai lá em cima para poder capturar tanto essa quanto a anterior que eu tinha comentado aqui nos vídeos e bate o alvo que eu tinha deixado esse ponto de alvo aqui também. Entendeu? Então, isso foi o que aconteceu. Para amanhã, preste atenção no que está acontecendo aqui, tá? Porque amanhã é justamente isso. Cuidado com o fake shock para não cair aí na manipulação da manipulação. Cuidado com o que vocês estão vendo aí no YouTube, porque esses pontos são bastante interessantes, porque tem que ficar ligado, tá? Ele pode continuar esse movimento de alta. Beleza? Pode prestar atenção que eu estou sendo bem rápido, objetivo, sucinto, mas em caso de dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo, tá certo? Inclusive, eu respondi já alguns, vou responder mais alguns também, e sempre fazendo isso para vocês também receberem o feedback, a estrutura ali da resposta da gente. Beleza? Mais uma vez, entra na comunidade, faça parte, porque amanhã tem live, tá bom? É ao vivo, você pode tirar sua dúvida, você pode ali se enturmar, fazer um network bacana para poder a gente ter aí uma visão, né, uma perspectiva interessante, porque a comunidade do Smart Money Concept, afinal de contas, é sim ainda uma análise que é pouco disseminada e o pouco que tem, só Jesus minha causa, né? Porque de fato, cara, é gritante as coisas, né? Mas é assim mesmo, tá? Esqueci de marcar esse boss aqui dessa estrutura, mas aí nós temos essa movimentação, inclusive isso aqui, ó, tá? Então, fica atento nessa estrutura, porque se tem oportunidade, tem trade, se tem trade, a gente está pegando, a gente está entendendo a movimentação. Tranquilo? Então, Deus abençoe a todos. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E, cara, quem está se inscrevendo agora recentemente, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho, análise
de cripto com o Jader. Então, tamo junto, Deus abençoe, valeu e até amanhã na live. Fui!